Essa é uma receita que está funcionando na minha casa e eu achei legal compartilhar com as pessoas. Esse vídeo foi feito numa cozinha normal, usando ingredientes simples, sem nenhuma produção, edição e efeitos especiais. Vocês vão ver que tem erros, mas produz um pão de verdade que qualquer um pode fazer. Os ingredientes são os ingredientes básicos do pão: farinha de trigo, em geral uma farinha para pão, pode ser uma farinha normal também, água em temperatura normal, o fermento biológico instantâneo, que é aquele fermento do pozinho de bolinhas, não é o pozinho branco, é aquele biológico, e sal. A massa, ela tem uma parte de farinha de trigo, que a gente já vai ver as quantidades, aí baseado nessa parte, 60% de água. Ou seja, só um exemplo, se você pesar 100 gramas de farinha, são 60 ml de água. Só que essa água vai ser dividida em duas partes. Vai ser 50% da água num processo e mais os 10% finais em outro processo. Aí 1% do fermento biológico instantâneo. De novo, se você usar 100 gramas de farinha, vai ser 1 grama de fermento biológico. E 1% de sal, que também é 1 grama de sal, no caso de 100 gramas. Olha o exemplo da receita. A receita eu fiz com um pouquinho só de farinha, usando 100 gramas de farinha, aí 60 mililitros de água divididos em 50 mililitros e 10 mililitros, 1 grama de fermento biológico instantâneo e 1 grama de sal. Por exemplo, para 4 pessoas, essa receita pode ser feita com meio quilo de farinha de trigo, 500 gramas, né? 300 ml de água, que é 60% do peso da farinha, aí divididos de novo em 250 ml na primeira etapa e 50 ml na segunda, 5 gramas de fermento biológico instantâneo e 5 gramas de sal. O processo do vídeo é básico. Você vai misturar a farinha com a parte grande da água, misturar básico, vai cobrir, vai esperar por 30 minutos ou até 1 hora. Esse é um momento importante da farinha e a água começarem a interagir e conversarem, então até 1 hora vale a pena esperar. Depois você vai adicionar o resto da água, junto com o fermento e o sal. Vai misturar até incorporar, vai cobrir e vai esperar 30 minutos. 30 minutos depois, você vai trabalhar um pouco a massa, vai fazer umas beliscadinhas na massa que eu vou mostrar no vídeo. 3, 4 minutos no máximo. Vai cobrir de novo e vai esperar mais 30 minutos. Aí você vai trabalhar mais um pouco a massa, você vai formar uma bolinha e brincar com essa massa por 2 ou 3 minutos. De novo o vídeo explica. E vai cobrir. E aí vai esperar 30 minutos. A espera é importante, porque o pão vai ganhando sabor conforme vai passando o tempo. Então é importante esperar, não pula o processo de espera. Nesse momento, você pode pegar essa massa e botar na geladeira por até 24 horas ou um pouquinho mais. É legal porque aí 24 horas de geladeira, o fermento continua trabalhando e aí ele vai gerar um pouquinho mais de sabor no seu pão. Não que se você fizer o pão direto vai ficar ruim, não vai. Mas o pão que espera um diazinho, ele dá uma diferencinha, é sutil, mas é importante. Só que aí você lembra que quando você tirar da geladeira, você não pode ir já para o próximo passo. Se você pôs na geladeira, você tem que esperar o pão, a massa voltar para a temperatura normal, né? A temperatura ambiente, o que deve levar entre 1 hora e meia e 2 horas. Uma vez que você está com o pão já na temperatura ambiente, seja pondo na geladeira ou não, você formata ele na assadeira como você deseja. Ou um filãozinho, aí você pesa umas bolinhas de 60 gramas e forma ela um filãozinho, conforme eu estou mostrando no vídeo. Pode ser um pãozão redondo, que também é legal, ou, sei lá, até 3 baguetes com essas 500 gramas de farinha, né, a receita grande. Aí você vai cobrir. Eu cobri com plástico, você tem que dar uma protegidinha ou com farinha de trigo ou com um pouquinho de óleo para o plástico não grudar na massa, porque a massa está um pouco mole. E enquanto você espera crescer, você esquenta o seu forno em temperatura bem alta. Você vai esperar o pão crescer por uns 45 minutos, que é bem legal. E aí depois você vai tirar a cobertura e vai fazer o corte no topo do pão
para ele poder crescer um pouquinho mais enquanto ele estiver assando. O corte não é só estético, o corte ajuda o pão também a dar uma crescida. Borrifa a água em cima com um borrifador, água pura. Um pouquinho de água, mas umedece o topo dele, porque aí também demora um pouco mais para a casca ficar dura e o pão cresce um pouco melhor. E coloca no forno por 25 a 30 minutos, ou então até a hora que o pão ficar com a cor desejada. Normalmente é o douradinho, né? Aquele bem douradinho. Tem gente que gosta um pouco mais claro, tem gente que gosta um pouquinho mais escuro. Aí você tira do forno, descansa por uns 15 minutos numa grade, né? Para a parte de baixo do pão não ficar desprovida de alguma ventilação. E aí está pronto para comer. Eu espero que a receita seja clara e que você consiga fazer um pão aí gostoso como o que eu faço aqui em casa. Então começa botando a farinha no recipiente. Eu estou usando 100 gramas, uma quantidade para fazer um pãozinho pequenininho. No final vocês vão ver que eu fiz 2 vezes a mesma receita de 100 gramas, então eu vou ter 2 baguetinhas. Como eu usei 100 gramas de farinha, eu preciso de 60 gramas de água. Nessa primeira etapa eu vou usar 50 gramas. 1 grama de água é igual a 1 ml de água, então são 50 ml de água que vão ser colocados nessa receita. Você pode ver, deu 51, não vai fazer grande diferença. Joga a água na farinha e aí incorpora, né? Mexe com a mão, pode ser, ou com garfo, como você preferir, mas até que essa farinha seja toda incorporada na água, sem precisar sovar nem nada. É só misturar até que a farinha e a água formem uma massa única. O objetivo aqui é incorporar toda a farinha com a água. Então não pode deixar migalhinhas na vasilha. Incorpora tudo sem precisar sovar nem nada, não vai gastar muito tempo para fazer isso. Terminou o processo, você vai ter uma boa tona de massa. Ela vai ficar coberta, aguardando 30 minutos até a próxima etapa. Aí agora você vai pesar o resto da água, que são mais 10 ml nesse caso, então são 10 gramas. Eu pesei, deu um pouquinho mais, deu 11, mas também ninguém vai morrer por causa disso. E aí vai adicionar 1 grama de fermento. A minha balança não funcionou com 1 grama de fermento. 1 grama de fermento é mais ou menos umas 3 vezes dessa porçãozinha de colher que eu pus. Então, sim, mais um tantinho seria 1 grama, mas talvez o meu foi um pouco mais de foi uns 2 gramas de fermento, que é bastante também, mas não deu grandes problemas no resultado final. Você vê aí que eu estou brigando para tentar fazer a balança mudar de 0 para 1, mas não muda. E aí terminou indo um bom tanto de fermento. Eu chutaria que foi aí entre 2 e 3 gramas de fermento. Água e fermento já estão pesados. Eu já esperei 30 minutos para minha massa incorporar com a água e quebrar um pouco a água, quebrar um pouco a farinha. Você vai ver que agora essa massa, ela já, mesmo sem ninguém mexer nela, ela só descansando, ela já mudou de textura. Ela já tem uma firmeza muito maior do que tinha quando eu terminei de misturar. Ó, dá uma olhada, ela tem as cadeias do glúten, né, do pão já estão formando. Então ela já está, sem fazer nada, ela já está mais grudentinha e tal. Então agora o que eu vou fazer é incorporar aquela mistura de fermento e água e mais o sal nessa massa. No meu caso, como tinha muito pouca água, o fermento virou uma maçaroca. Então eu vou delicadamente usar os dedões para tirar do meu recipiente e fazer a incorporação.
Essa é uma parte chata, porque vira uma meleca, né? Como a farinha e a água iniciais já estão meio compactas, a hora que você coloca mais o fermento e a água, fica uma sensação meio ruim, esparrama pelos dedos e tal. Mas seja bravo, seja brava e continue mexendo na massa até ela incorporar. Esse é o sal, que também é mais ou menos 1 grama. Eu uso um sal mais granuladinho, mas pode ser qualquer outro tipo de sal. E agora eu vou trabalhar mais um tanto, 2, 3 minutos, não muito mais do que isso, até a umidade toda que eu acrescentei incorporar e parecer que está homogêneo na massa. Foi incorporado, tá vendo? Já tem, né, tá uma massa mais úmida agora, não está bonita ainda, mas ela está mais úmida e ela já está pronta para a nova etapa de descanso. Então, essa bolotinha vai ser coberta mais uma vez e vai descansar de novo por pelo menos 30 minutos. Bom, agora já passaram mais os 30 minutos. Tem uma massa um pouco mais úmida, ela já está um pouco crescida, o fermento atuou. Aí, como ela está um pouco mais úmida, joga um pouco de farinha, uma pitada de farinha para facilitar a manipulação da massa, para que ela não grude muito na sua mão. Você pode ou jogar um pouco de farinha ou umedecer sua mão, eu prefiro usar a farinha. E o próximo passo do trabalho da massa é dar esses beliscões na massa. Então você pode, como essa é uma porção pequena, eu peguei ela toda na mão. Mas se não for pequena, você pode continuar fazendo apoiado na sua vasilha ou na bancada. Você dá beliscões na massa. Você fora uma bola e aí dá um aperto nela, vai saindo uma bolotinha para um lado, aí você vai faz mais uma e vai fazendo essa sequência por uns 2 ou 3 minutos. Tá? Não existe uma ordem, não tem um tamanho específico, nem nada. É só realmente trabalhar um pouco mais a massa para ir formando a estrutura do pão. O glúten, ele sendo agitado, sendo mexido, ele termina se estruturando melhor e vai formar a estrutura desejada para o nosso pão lá na frente. Quando você terminar de fazer esse pequeno exercício, você vai de novo formar uma pequena bola, colocar ela na vasilha e esperar mais uma vez 30 minutos de crescimento dessa massa. Lá vamos nós de novo, 30 minutos se passaram, a nossa bolinha já está crescendo com uma cara mais firme, ó, tá vendo? O pão já está um pouquinho mais respondendo à pressão. Então, de novo, mais um pouquinho de farinha para não grudar, tira essa massa de dentro da vasilha e aí não tem problema, pode amassar tudo de novo e agora a gente vai formar uma bola. Olha como a gente vai fazendo. A gente vai puxando um pedacinho da massa e vai trazendo para cima. Faz isso numa sequência, faz bastante, que cada vez que você dá uma puxada, você vai perceber que a massa vai ficar mais firme. A parte de cima dela vai ficando mais lisinha, porque é a estrutura do glúten, que vai formar o pão, se arranjando. Então você faz isso por um tempinho, você vai ver que eu faço por pouco, né, até a massa ficar fortinha, porque é isso que vai inclusive sustentar o pão. E aí você, feito isso, tá vendo? Foi rapidinho, você faz isso, você cobre de novo e espera mais 30 minutos. Nesse momento, você pode esperar mais 30 minutos para a próxima etapa, ou você pode botar essa massa na geladeira como está. Aí se você colocar na geladeira, depois de 24 horas você vai tirar e vai começar a formar o pão. Se você não colocou na geladeira, 30 minutos, 45 minutos, depois você tem a massa crescida. Você vai, de novo, por conta da umidade da massa, jogar um pouquinho de farinha, vai tirar ela da vasilha e vai trabalhar essa massa numa superfície plana para formar o seu pão.
Não tem problema se você tirar todo o ar da massa, joga lá uma farinhazinha no balcão e abre essa massa. Primeiro abre ela como se fosse uma torta, uma pizza, né? Você deixa ela bem ampla, baixinha, e aí você vai fazer um rolinho para formar, no meu caso, é uma baguete pequena. Mas se fosse um filãozinho também seria igual, é um rolinho também. Então você vai esticar essa massa, tá vendo? Ela vai, inclusive, ela dá uma grudadinha na superfície, não é ruim isso, é bom, porque na hora que eu for fazer o rolinho, ele vai, é um rolinho bem apertadinho. O ideal é você fazer um rolinho bem apertadinho para ele formar do mesmo jeito que a gente quando a gente fez a bola, para ele formar uma estrutura firme. Aí você vê que eu fiz a primeira vez o rolinho, não funcionou. Aí eu abro de novo a massa e vou fazer um rolinho uma segunda vez para colocar na assadeira. Na minha assadeira vão ter no final dois rolinhos. Eu fiz duas receitas de 100 gramas, porque eu ia ligar o forno, eu preferi fazer com duas receitas separadas. Ah, por que não fez uma receita de 200? Eu estava fazendo uma experiência de deixar uma receita 24 horas na geladeira e a outra fazer direto, para ver se eu percebia a diferença entre o sabor de um e do outro pão. É quase imperceptível, mas dá para sentir que o pão fica um pouquinho mais saboroso quando ele descansa mais na geladeira. Mas se você está com pressa de fazer o pão, não tem problema, vai lá e manda ver. Ó, abriu, agora o rolo, vou fechar um rolinho, então dou uma puxadinha para fazer um rolo bem apertadinho. Aí, com a parte da emenda do rolo para baixo, você coloca numa assadeira. Os pãezinhos na assadeira você vai precisar cobrir. Eu cubro com plástico filme, então eu joguei um pouquinho de farinha em cima para o plástico não grudar na massa, porque como você vai perceber, a massa ela é ainda um pouco pegajosa. Dá para botar um pouquinho de óleo também, se você preferir, o óleo vai ser mais eficiente, só que eu não queria jogar gordura no meu pão. Não que vai fazer uma grande diferença, porque é só um pouquinho, talvez até deixe bonitinho. Mas eu coloco o filme sobre o pão e vou esperar ele crescer. Eu estava com pressa, nesse caso o meu pão eu deixei crescer 30 minutos só. Você vai ter vantagem se deixar o pão crescer um pouquinho mais, ele vai ficar mais simpático. Ó, você vê no time-lapse que o pão cresce, mas no meu ele cresceu pouquinho. Pão crescido, vamos tirar o filme de cima dele, torce para não grudar muito. No meu caso eu não tive muita sorte, grudou um pouquinho, mas não deformou demais o pão, então tá tudo bem. Segue o jogo, não é uma padaria, é na minha casa. Aí você vai fazer os cortes que eu mencionei para o pão crescer melhor. Usa uma faca super afiada, o que não foi muito o meu caso, ou um estilete. O estilete em geral com a parte, uma lâmina novinha, ele vai dar um resultado bem legal, tá vendo? Aí grudou, a faca puxou um pouquinho a massa e tudo. Mas o resultado foi atingido. Borrifa um pouco de água. Você não está vendo o borrifador, mas você vai ver a água caindo sobre a massa. E depois joga não, coloca essa massa no forno que você já aqueceu previamente. O forno tem que estar bem quente. Então eu ponho o forno no máximo a 220 graus. Jogo de novo com o borrifador bastante água lá dentro. E ainda vou completar com 4 pedrinhas pequenas de gelo. Vou botar na bandeja que tem embaixo da minha assadeira.
eu jogo mais umas pedrinhas de gelo, porque essa umidade, esse vapor, ele vai ajudar a casca do pão demorar a formar e aí facilita o crescimento do pão como um todo. 25 minutos, 30 minutos, o pão já ficou com a cor desejada. Ele vai ser retirado da assadeira, ó que bonitinho, ficou com uma cara legal. E vai ser colocado numa gradezinha para esfriar por 15 minutos pelo menos. Não adianta querer comer agora, porque você vai queimar a mão e a boca. Então é bom esperar, porque esses 15 minutos fazem ainda a diferença. Ele termina de cozinhar, na verdade, ainda depois que você tira do forno. E agora, para você ver o pão sendo cortado, ele ainda está quentinho. E ó, ele tem uma casca gostosa, né? E o miolinho branquinho e molinho. Então dá para fazer sanduíche, comer com manteiga. Enfim, é o pãozinho do café da manhã ou do lanche da tarde. Todo mundo gosta.